Livro de Daniel, deixando no sentido de passar 3 meses estudando esse livro maravilhoso, um livro profético, histórico, e foi de grande valia para nós. Aí, só agora acertar a câmera. Para nós, e podemos ali extrair ensinamentos maravilhosos. Toda vez que a gente lê, estuda um livro, mesmo que já foi lido, estudado, a gente continua aprendendo, né, pastor Euclides? É uma fonte, assim, inesgotável. Se nós voltássemos ao livro de Daniel agora, ia continuar cavando, aprendendo. E se voltasse novamente, era a mesma coisa, é impressionante. Ela se renova a cada manhã. E nós vamos estar aqui esse trimestre estudando sobre a lei de Moisés. Jesus usa essa expressão, a lei de Moisés. E se Jesus fala a lei de Moisés, é porque ele está enfatizando o assunto. Porque muitos críticos começam a debater a respeito da lei de Moisés, se ele era autor, tem essa autoria desses livros. E o que não falta é críticos, irmãos. Em especial nos nossos dias. E quando Jesus fala a lei de Moisés, acabou. Não tem mais que pensar, o que mais que falar. Porque se o próprio Jesus fala a lei de Moisés, então não tem mais o que conversar sobre esse assunto, sobre a autoria, quem escreveu. Eu não sei como pessoas conseguem, assim, ficar, eu diria, perdendo tempo, porque se o próprio Jesus deu referência à autoria de Moisés, então se fecha em si mesma, né? E nós estaremos estudando Deus dá a lei ao povo de Israel. Nós vamos estar estudando sobre as leis que Deus deu. Nós temos aqui Deus dá a lei ao povo de Israel, que é a nossa primeira lição de hoje. Depois nós estaremos estudando o padrão da lei moral. Não terás outros deuses. Não farás imagem de esculturas. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lição 6. Santificarás o sábado. 7. Honrarás pai e mãe. 8. Não matarás. 9. Não adulterarás. 10. Não furtarás. 11. Não darás falso testemunho. 12. Não cobiçarás. 13. A igreja e a lei de Deus. Esse trimestre nós estaremos pontuando cada assunto. E eu digo aos irmãos, não perca sequer uma escola bíblica dominical. Se você não puder estar aqui, acompanhe através da internet. Nós temos vários irmãos que mandam mensagem, dizendo que não pôde vir, mas acompanhou pela internet. Os irmãos que moram aqui muito próximo de Campinas, em outras cidades, que nos mandam mensagem dizendo que acompanhou, que foi uma bênção, que não está presente, mas está acompanhando. Isso é muito bom. Mas se você puder estar aqui de corpo presente, fazendo aqui as suas perguntas, tirando suas dúvidas, irmãos, é de suma importância você conhecer a palavra do Senhor. Isso vai lhe dar sustentação, fazer assim, uma ligação entre o Novo e o Velho Testamento, entre a velha aliança e a nova aliança, aquilo que o pastor Paulo reportou a respeito do conhecimento da palavra de Deus. Há pessoas que vivem a dispensação da graça, mas vivendo como se estivesse vivendo na lei. Isso é uma distorção. Você tem que viver a graça, ter o conhecimento da lei, mas viver a graça, porque a graça ela vem acompanhada da misericórdia. Ela vem acompanhada da misericórdia. A graça ela vem acompanhada do amor.
Então, quem vive na graça sem misericórdia e sem amor, está vivendo na lei. Porque a lei ela era seca, irmão. Ela era seca. A lei era seca. A lei, a velha aliança, o peso era igual. A aliança que Deus fez com o povo, ela tinha um pé de igualdade, já falei, igualdade, eram iguais. Os meus direitos e os meus deveres, e os seus direitos e os seus deveres estavam em pé de igualdade. Ou seja, não cumpriu, tinha que pagar. Tinha que pagar. Tinha que pagar com a vida, tinha que pagar com os objetos. O infrator recebia a penalidade e não tinha acordo. Não tinha acordo. Uma certa feita pegaram um homem lavrando madeiras e levaram a Moisés. Moisés, pegamos esse homem cortando madeira num sábado. E o que vamos fazer com esse homem? Moisés disse, olha, prende ele aí. Deixa ele preso. Que eu vou falar com Deus. E Moisés disse, Deus, aconteceu isso. O que deve fazer com esse homem? Solta. Deus disse, mata. Que ele seja morto, apedrejado. Assim era a lei, irmão. Agora, a graça, irmãos, a graça é impressionante. A graça, ela vem com um atenuante diferenciado. Já digo aos irmãos, não é igual. Já não tem uma igualdade. Sabe por quê? Porque você falha e o outro lado é flexível. Ele é flexível. É impressionante a graça, irmãos. Você falha e do outro lado tem misericórdia, tem amor, tem compaixão, tem tudo isso. Não isso aconteceu com a mulher, aquela mulher adúltera? Eles chegaram com a lei. Ela deve ser apedrejada. Mas eles estavam diante da graça. E Jesus disse, aquele que de vós estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Sim. Mas ele meu, tem um mosquitinho aqui me perturbando. Irmãos, fazem uma oração. Aí em espírito. Mas nos percebe que ela para ser morta. Mas encontrou, irmãos, um respaldo. Já começa a ter ali a chancela da graça. É impressionante, irmão. É impressionante. Então, nós vamos fazer esse balanço durante esse trimestre e nós vamos para a lei e vamos para a graça. E vamos ver o que Deus fez. Porque a lei, irmãos, ninguém conseguiu cumprir. Ninguém. Só Jesus cumpriu a lei. E dar continuidade a algo que ninguém conseguiu cumprir, não adianta, irmão. Não adianta. Então vamos para a nossa primeira lição de hoje, 4 de janeiro de 2015. Deus dá sua lei ao povo de Israel. Textual. Palavras que está registrado em Romanos capítulo 9, versículo 4. Quem são os israelitas? Dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas. Aqui Paulo está fazendo alusão, porque o povo de Israel estava saindo agora do judaísmo. Do judaísmo. Era aquela sangria, irmãos. Era aquela sangria. Você sair do judaísmo para entrar agora no cristianismo. Eis a grande dificuldade. Porque havia os rituais, havia a circuncisão, havia todo aquele aglomerado de leis, leis morais, leis cerimoniais e tantas coisas mais que o judaísmo carregava. E agora, os nossos primeiros cristãos, agora tinham que abrir mão do judaísmo. E agora se ajuntava judeu e gentios na mesma sala. Mas imagine só.
E agora o judeu não podia mais se gloriar porque era judeu. Já estava agora em pé de igualdade com os gentios. Porque os judeus carregavam, isso aqui que nós vamos estar estudando ao longo desse trimestre, era uma nação realmente separada. Era uma nação separada do resto do mundo. Eles tinham, assim, uma posição bem elevada frente às demais nações. Como eles sustentam isso até hoje? Até hoje, o judeu entende que ele é um povo, ele é o único povo. Povo peculiar, um povo separado, é um povo que não se mistura até os dias de hoje. Então, e agora eles tinham que assistir o culto em pé de igualdade com os gentios. E Paulo, e agora ia trazer... Irmãos, isso é feito com muito amor, com muito carinho, porque conduzir uma congregação com judeu e gentio junto não era nada simples. E Paulo tinha que deixar a congregação e viajar. E deixava na mão de um cooperador. E levantava no meio da congregação aqueles que se achavam que conhecia. E tinham um conhecimento maior da lei. E quando Paulo voltava, sabe o que acontecia? O tal ia de casa em casa. Ele não conseguia, ele não tinha um microfone lá na sinagoga ou no templo, então ele ia de casa em casa, dizendo, olha, não faça assim, faça a circuncisão do seu filho. Você precisa fazer isso, 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 você precisa obedecer à lei. E quando Paulo chegava, os irmãos estavam com o ritual da lei novamente. Mas por que vocês estão fazendo isso? Porque o irmão fulano foi em casa e disse que é para fazer. Era um problema. Foi aí que Paulo disse, essas pessoas não recebem em sua casa. Não receba essas pessoas em vossas casas. Eles vão trazer confusão nas vossas mentes. E depois Paulo, irmão, a coisa era tão forte, que Paulo disse, olha, para evitar que vocês sejam contaminados com essas pessoas, nem cumprimente. É nesse ponto que Paulo fala nesse assunto. Paulo fazia isso por amor, porque ele sabia que o judaísmo, esses rituais, essas ordenanças já tinham terminado. E um novo testamento já tinha sido inaugurado por Jesus Cristo, e eles não podiam retroceder à velha aliança. Mas nós já estamos livres, né, irmãos? Graças a Deus. Deus nos comprou com o seu sangue, e nós estamos caminhando. Eu confesso aos irmãos que se existe um Deus que está atrás de pecadores, é o nosso Deus. Deus está atrás de pecadores para lhe restaurar. Para lhe restaurar. Jesus estava comendo com os pecadores e os fariseus não entendiam. O alto clero não entendia. Disse, olha, diz que é filho de Deus, onde ele está comendo? Jesus disse, os pecadores, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu vim buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Então, a missão da igreja é buscar e resgatar aqueles que estão perdidos. Amém? O nosso horário já avançou bastante, irmãos. Vamos logo para a nossa introdução. Mas a nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 22, 24, 4, 8, 6 a 8. Introdução. O tema do presente trimestre são os 10 mandamentos, a base de toda a legislação mosaica. Aqui vamos iniciar com solenidade a promulgação da lei no Sinai, a cerimônia do concerto que Deus fez com Israel. O evento envolveu o holocausto, a leitura do livro da lei, num ritual com profundas implicações messiânicas. Então, como disse aos irmãos, o tema presente é os 10 mandamentos, ou seja, o Torá, que é a base da legislação mosaica. Eu vou dizer aos irmãos, a lei de Moisés, a lei se resume apenas nos 10 mandamentos? Não, absolutamente.
Os 10 mandamentos é o resumo do resumo. Nós precisamos estudar e compreender todas as leis. Ou seja, nós devemos ter conhecimento do Velho Testamento. Os profetas, as leis. Por quê? Porque o passado, irmãos, é a sombra do presente. E você vai ver o quanto a coisa tomou outra dimensão. Como isso Deus ampliou, como Deus fez com que as coisas se tornassem possível ao homem. Deus nunca faz com que as coisas sejam impossíveis. As coisas de Deus vai tomando uma dimensão realmente muito impressionante. Porque Ele traz a lei lá no pé do monte e Ele vai trazer assim a lei de uma forma, como é que se seja, assim, uma forma assim, sobrenatural. Porque o que aconteceu no pé do monte foi algo sobrenatural. E esse fato de acontecer algo sobrenatural, Deus estava dando ali uma autenticidade, uma legitimidade. O povo que estava à distância, com medo, começa a ver sinais sobrenaturais. Isto vai dar ao povo uma legitimidade, tanto para a lei e como para o reconhecimento de Moisés. Isso é importante. Quando você vê o monte tremendo, raios, trovões, relâmpagos, e o povo se assustou com aquilo, e o povo ficou de longe, e eles disseram: vai lá você, Moisés. Vai você, e nós ficaremos daqui. Deus vai falar com você, e depois vocês falam conosco. É impactante, irmão. É impactante. Não, eu não vou. Vai você. Porque Deus queria exatamente que isso acontecesse. Irmãos, aí quando acontece um relâmpago, um trovão, eu dou uma olhadinha no rosto das pessoas. Eu tenho ver se a pessoa está com medo. Eu nunca tive medo de trovão, nem de relâmpago. Até que um dia, um estourou bem na minha cabeça. Não foi na minha cabeça, mas eu tive uma sensação que foi muito perto. Eu falei: o que está acontecendo lá para cima? Deixa acontecer para lá. Mas, irmãos, dá medo. Quando a explosão é muito perto, dá medo. E eu fiquei muito assustado, porque eu estava saindo do carro, quando eu bati a porta, explodiu. Eu fiquei tremendo, com muito medo. E até hoje, quando dá um negócio desse assim, eu dou uma olhadinha, falo assim: eu não sou o único que estou com medo. Tem mais gente junto comigo. Então eu fiquei assustado. E Deus fez exatamente isso, irmãos. Causar impacto. Causar, assim, colocar na mente dos israelitas que aquilo não era algo normal. Era coisa séria, impactante, tinha uma intensidade muito forte. Porque a lei estava chegando. E eles precisavam da lei. Eles precisavam da lei. Para que se formasse um povo, eles precisavam da lei. E nós já estudamos isso aqui. Para que um povo seja reconhecido como um povo, eles precisavam de 4 coisas. Lembram? A nossa memória, às vezes... Vamos puxar? Uma nação precisa de terra, um povo, lei. Falta uma. 1, 2, 3. Cultura, irmãos. Sua cultura, sua história. Quando você fala uma nação, ele tem uma cultura. Uma nação, ele precisa de uma terra. Uma nação precisa de leis. E aqui, Deus vai começar... Porque eles estão saindo de um estado de escravidão. Quem era o líder deles no Egito? Quem era? Quem representava esses escravos? Quem? Não tinha um representante nesse regime, lá na terra de Gósen, que eles foram instalados. Quem era o representante desses escravos? Ninguém. Eles só tinham deveres.
Ninguém aceitou. Mas imagine você viver dentro de uma nação sem um representante que fosse a sua voz perante o povo, perante o rei. Assim eles viviam, não tinham. Vocês vão trabalhar dobrado. Tinha que trabalhar. Os seus filhos, homens, serão mortos. Mortos? Vocês vão ter que fazer isso. Tem que fazer. Não tinha alguém. Agora ele sai de um estado de escravatura. Escravatura que fala? Escravidão, escravatura. E vem para um estado agora de liberdade. Quando eles atravessam o mar, eles estão livres. Porque os seus algozes estão boiando no mar. Até isso Deus fez, irmão. Para dizer, vocês estão livres. Esses opressores, nunca mais. Vejam bem o que Deus fez. Então, quando você saiu do mundo e veio para Jesus, aqueles demônios, aquela vida que você via que lhe oprimia, nunca mais. Porque Jesus colocou você agora em um outro lugar e deu uma proteção sobre a sua vida. E Jesus disse, todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Você está dentro do redil de Jesus. Ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então você tem um guardião, chama-se Jesus. Então você não pode viver nesta vida como se estivesse sozinho. Sem ninguém por você. Jesus é por você. Ele está por você. E o Espírito Santo mora em você. Amém? Você sente essa proteção na sua vida, irmão? Você vive nesta vida com essa proteção, com esse sentimento que Jesus está com você, te guardando? Amém? Irmãos, percebe que a ovelha percebe a voz do mestre. Ela percebe a voz. Ela identifica a voz. E ela aceita esta voz. E ela repugna a voz do salteador. Amém? Agora, trazendo para os nossos dias, para a nova aliança, concerto, aliança, testamento, concerto, pacto, é a mesma coisa, viu, irmão? Quando você pega na Bíblia assim, Velho Testamento, você pode traduzir como velha aliança. Novo Testamento, nova aliança. É um novo pacto. Tanto a velha aliança como a nova aliança tem pacto de sangue. Concerto. Só que na velha aliança, o pacto de sangue, o sangue ali é sangue de bode, sangue de carneiro, ovelha. E a nova aliança, o sangue é de Jesus. Aleluia. Tem diferença, né, irmãos? As duas alianças têm pacto, tem aliança, tem concerto, tem sangue. Sem sangue não tem aliança. É uma exigência de Deus. Então, na nova aliança, Jesus também fez o mesmo. Jesus também fez o mesmo. Algo impactante. Para trazer na mente dos discípulos algo forte. Eu vou trazer para os irmãos 2 milagres. Porque é bom a gente fazer essas comparações velha e nova. Velha e nova. Lá no monte, trovão, relâmpago. Eles ficaram assustados. Sim ou não? Sim. E na nova aliança? Jesus fez um milagre, irmãos. Tremendo. Impactante. Só que os discípulos não perceberam muito o tamanho do milagre. Irmãos, imagine só. Seria bom até a gente exemplificar aqui, mas é coisa muito rápida. Eu pegar 5 pães e 2 peixinhos e levantar para o céu e depois os balaios enchendo todos de pães e peixes. É impactante isso aí? É forte. De onde surgiu todos esses pães, esses peixes? Só apresentou, orou e os balaios se encheram e milhares de pessoas se alimentaram. Não é coisa de pensar?
Mas os discípulos não fizeram assim. Mas, Senhor, que coisa impactante. Sabe por que eles não fizeram isso, eu acho? Porque a hora que você está com fome, você está pensando em encher a barriga, irmão. Vamos comer, não é assim? Eu penso que foi isso. Eles estavam no deserto há 3 dias ali, com fome, e de repente balaios, e olha, irmão, o pão que Deus faz. Com todo respeito aos pães que as irmãs fazem aqui, cadê a irmã da Lina? Faz um pão muito gostoso. Mas, irmãos, o pão que Deus fez, que multiplicou ali, os peixinhos, tempero, muito melhor que o meu. Penso assim, irmãos, que foi muito impactante, mas os discípulos com aquela negócio de comer e beber, comer. Jesus disse, é? Então vamos para o segundo. Jesus o levou à praia e disse, entra no barco. Mas, Senhor, entra no barco. Jesus obrigou eles a entrar no barco. Vocês entram, eu vou encontrar vocês do outro lado. Eles entraram, sem Jesus no barco. Irmão, não entra em barco sem Jesus, que é problema. Não entra em barco que Jesus não está dentro dele, que você vai ter uma experiência a mais aí. E eles entraram no barco. O final da história você já conhece. O vento ali, a tempestade foi tão forte que eles disseram, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E começaram a gritar de medo. E depois Jesus se apresenta a eles, e aí o que acontece? Jesus disse, vento, cala-te. Mar, calma. Aí eles ficaram impactados. Aí eles ficaram assim, dizendo, mas que homem é este? Mas e a multiplicação? Não disseram que homem é este. Então Jesus levou os discípulos a ter experiências fortes, para dar assim, se revelar quem ele era, e o que a nova aliança ia trazer. Irmãos, imaginem só que depois que Jesus subiu ao céu, eles se reuniam assim, na sinagoga, nas casas deles, e começavam a dizer, você se lembra daquele dia da tempestade? Que ele se apresentou andando sobre as ondas. Esse homem era extraordinário. A nova aliança é muito forte. Eles tinham muitas coisas para contar. Então, irmãos, os 10 mandamentos chegou assim envolvendo algo muito forte. Mas vamos para o nosso segundo ponto, que já são 5 para as 10, irmão. A solenidade, o ritual do concerto da promulgação da lei no pé do Monte Sinai aconteceu cerca de 3 meses após a saída de Israel do Egito. Êxodo capítulo 19, de 1 a 3. Os israelitas permaneceram ali durante 1 ano. A revelação da lei começa aqui e vai até o livro de Levítico. O livro de Números registra a jornada de Israel no deserto. Deuteronômio é o discurso em que Moisés recapitula a lei e traz ao povo uma reflexão sobre os acontecimentos no deserto, desde a saída do Egito, exortando Israel à fidelidade a Deus. Então aqui começa, irmãos, uma divisão dos livros de Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Deuteronômio é um livro que Moisés já estava bem velho, ele começa a recapitular o que tinha acontecido durante já a jornada no deserto. E Moisés vai dizer ao povo, reforçando, e vai dizer a eles para eles obedecerem à lei do Senhor. E Moisés chegou até dizer, eu sei que vocês vão falhar. Eu sei que vocês não vão obedecer à lei. Mas eu estou exortando vocês a ler, a obedecer à lei do Senhor. Moisés escreve o livro de Deuteronômio como dizendo assim, eu preciso reforçar. Eu preciso trazer à memória de vocês os fatos, mesmo que já foi escrito no livro de Levítico, Êxodo. Eu preciso dar ênfase a esses assuntos tão importantes. Veja aí, irmãos, a preocupação do velho. Ele estava assim muito preocupado com o destino daquela nação. Então ele vai escrever o livro de Deuteronômio, com a preocupação a mais com os filhos de Israel.
visto que tudo aquilo já tinha sido dito. Eles presenciaram, eles viram de forma impactante como a lei chegou e como o livro de Levítico também vem trazendo, reforçando as leis morais e cerimoniais, os rituais, a linha sacerdotal, como Deus fez com que eles fizessem isso de forma assim, certinha, direitinho. Então, é impactante. Agora, o tópico 2 vem trazer, irmãos, a credibilidade de Moisés. Vamos lá. Diante de tudo o que aconteceu, quem poderia questionar a legitimidade de Moisés como mediador entre Deus e o povo? Quem podia duvidar da autenticidade e da autoridade da lei? Não seria exagero afirmar que Deus quis fortalecer a autoridade de Moisés com aquelas manifestações sobrenaturais. A manifestação visível do poder de Deus ao povo era a prova irrefutável de sua origem divina. As coisas de Deus são sempre as claras. Uma das grandezas do cristianismo é que ele foi erigido sobre fatos. Os evangelhos estão repletos de milagres de Jesus, milagres que Jesus operou diante do povo. Então, vamos buscar, irmãos, a credibilidade e a legitimidade de Moisés. Quem era esse homem? Em primeiro lugar, irmãos, é importante nós buscarmos a vida de Moisés desde a sua base, desde a sua origem. Moisés foi um homem realmente diferenciado. Ele foi criado em um palácio. Moisés foi criado em um palácio. Ele recebeu, irmãos, as informações mais importantes da época. Ou seja, Moisés conhecia línguas, Moisés conhecia a escrita, Moisés conhecia o mundo geográfico de então. Ele tinha todo o conhecimento para ser um grande faraó, um grande conhecedor. E os faraós daquela época, irmãos, eram homens muito preparados. Eram muito preparados para o cargo. Eles eram desde cedo preparados para tal. E Moisés foi esse homem preparado. Agora, essa preparação da letra não é o suficiente. Quando se fala em rebanho, das coisas de Deus, só a letra não serve. Não serve. Você se formar num centro acadêmico e buscar o conhecimento teológico é muito importante. Mas só isso não resolve. Não resolve. Eu fiz um curso de teologia de 4 anos. Agora Não. Você fez algo muito importante, mas não é o suficiente. Você começou, agora você precisa de colocar óleo nisso aí. E o óleo você vai buscar de que jeito? Em Deus. Unção de Deus. Graça de Deus. Poder de Deus. Aquilo que Pedro falou para o paralítico na Porta Formosa. Eu não tenho uma arruelinha aqui. Na linguagem antiga é assim. Minha avó falava tostão furado. Quem já ouviu essa frase já? Eu não tenho um tostão furado. Eu não sei por que tostão furado. Porque o tostão já é pequeno, mas furado, que perde o valor, é isso? Pode ser. É isso mesmo? Eu não tenho um tostão furado. Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, não tenho nada. Eles eram realmente homens pobres, irmãos. Pobres, pescadores. Até hoje, né? Hoje não, hoje tem pescadores que têm navios, tem em alto mar. Mas eles pescavam de redes. E o único lugar que eles fonte ali era o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, que é o mesmo, né? Mas aí o riozinho é aquele ali, o Rio Jordão tinha vezes que nem água tinha. Na época que dava aquela baixa. Eram homens pobres, irmão. Eram tão pobres que quando foram cobrar ali o imposto do templo, que era uma dracma, eles não tinham, irmão. Era a menor moeda da época. Você não tem? Não tem, Jesus. Não tem nada. Impressionante, irmão. Mas eles estavam ali.
seguindo um homem que não tinha dinheiro também. E não queriam. Jesus não tinha. Olha, irmãos, é coisa de Deus mesmo. Porque seguir um homem que não tinha dinheiro, Jesus não tinha para pagar o imposto, ninguém tinha ali. E Judas que tinha, que guardava assim mesmo, acho que colocava 5 moedinhas ali, quando no outro dia tinha 2. Mas eles tinham, irmãos, unção. Tinha um poder de Deus na vida deles. Por isso que eu digo aos irmãos, só o conhecimento tem a sua importância, sim, mas precisamos associar conhecimento com unção de Deus, graça de Deus, uma comunhão com Deus. Isto faz a diferença. Glória a Deus. Não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Olha aí, irmãos. Moisés tinha o conhecimento, mas agora ele precisava se amansar. Disse: Moisés, do jeito que você está, você precisa de uma outra fase. Vou te levar para o meio no meio do deserto e vou te dar uma outra credencial. A credencial da mansidão. Você vai saber o que viver no deserto. Falta água, sol, cuidar de rebanho, cuidar de ovelha, as dificuldades de uma ovelha, sentir cheiro de ovelha, porque você vai ter uma grande quantidade de ovelha nas suas mãos. Vai ser perto de 2 milhões de pessoas. Você precisa saber o que é isso. Você tem que ter essa paciência de lidar com esse povo. Então, a outra parte você já fez. Agora você precisa da outra. E vamos juntar essas duas. Aí você vai estar pronto para começar. Pronto para começar. Você não vai receber o diploma que você já está ok. Você está pronto para começar. E isso que aqui dá credibilidade de Moisés. Ele era um homem preparado. Só que ele precisava desses 2 preparos. Deserto de Midian. E também o conhecimento. Porque alguém precisava saber escrever, irmão. Escreve aí, Moisés. Não sei, Senhor. Eu nunca fui em escola. Não. Deus precisava de um homem que tivesse o preparo da mesma forma que Deus chamou Paulo. No caso, Saulo, depois mudou para Paulo. Porque Paulo agregava em si um conhecimento extraordinário. Tanto em cultura, ele foi formado ali na Cilícia, na sua família, foi muito bem cuidado, chegou em Israel, em Jerusalém, logo recebeu um tutor que todos conhecem, que foi Gamaliel, que o levou a ele para fazer ali o que a gente chama de mestrado, né? Precisa ter alguém para estar conduzindo, e ele, a visão de Paulo era chegar até o Sinédrio e crescer. Mas Deus o interceptou no caminho de Damasco e disse: Saulo, eu quero você para uma grande obra. Estava escrito ali: você vai pregar para os reis, você vai pregar para os gentios, e você será você é um vaso escolhido para uma grande obra. Por quê? Porque Paulo agregava em si valores que era necessário para aquele trabalho. Então, se você deseja fazer um trabalho para o Senhor, se prepara, meu irmão. Se prepara. Porque aqueles que desejam fazer precisam manejar bem a palavra do Senhor. Precisa se preparar para tal. E buscar em Deus em oração. Moisés, ele teve essa credencial. No Egito, conhecimento, mas não era o suficiente. Mas ele precisou ir para o deserto. E não bastasse isso, ele vai entrar agora dentro de uma área sobrenatural. Porque a área que Moisés entrou, naquela escuridade, e ir diante de Deus, e encontrar-se com Deus, no meio daquele balanço, irmão, precisa, sobretudo, ter o quê? Coragem. Você precisa abrir o peito e dizer: eu vou lá.
E eu vou encontrar com Deus. No meio desse trovão, no meio desse relâmpago, e eu preciso, sobretudo, ter coragem. Moisés, manso, manso. Conhecedor, conhecedor. Mas é, sobretudo, um homem corajoso. Até para morrer. Até para morrer. Flávio Joséfo fala que quando Moisés morreu, que Deus chamou ele para ser o seu último momento, ele entrou numa névoa escura e subiu o monte e disse: chegou a minha hora. Eu vou para um lugar que eu não volto mais. Até para morrer. Moisés foi um homem muito corajoso. Nós precisamos, irmãos, se apegar às pegadas desses homens que fizeram a diferença aqui nesta vida. Muito bem, vamos para a lei. A lei de Moisés é o alicerce de toda a Bíblia. Os judeus a consideram a expressão máxima da vontade de Deus. O termo hebraico Torá aparece no Antigo Testamento como a instrução, ensino, lei, decreto, código legal, norma, e vem da raiz do verbo que significa instruir, ensinar. A Septuaginta emprega a palavra grega nomos. Septuaginta, irmãos, vocês sabem o que é isso? Se eu não souber explicar direito, o pastor Paulo está aqui. Mas Septuaginta, eu falei pro irmão aqui, o pastor Paulo fez falta aqui domingo passado, porque ele é sempre uma âncora aqui, para nos ajudar. Mas a Septuaginta foi um grupo de homens que se reuniram, 70 homens que se reuniram para fazer a tradução do hebraico para o grego. Então, quando vocês lerem Septuaginta, vocês, quem não sabia, agora você sabe o que é. Uma reunião de 70 homens que se reuniram para traduzir o Velho Testamento do hebraico para o grego. E o Novo Testamento, ele já foi escrito direto para o grego. Porque quando Alexandre o Grande entrou, nós aprendemos no livro de Daniel, uma das coisas que ele emplacou na sua época foi o grego. E o grego foi tão forte, irmãos, foi tão forte, que atravessou o Império Romano. Atravessou o Império Romano e nos dias de Jesus, o grego era a língua mais importante. Até hoje, né? Tem, né? Muito carregado. Então, é importante os irmãos saberem disso. É muito importante. Hoje, a língua que você precisa buscar, que a humanidade vai atrás, já não é mais o grego. É o quê? O inglês. E Paulo tinha essa versatilidade de línguas. Veja que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo... Não, nós vamos ler aquele versículo que ele muda de língua. Não, ele fala assim: quando ouviram falar, eles ficaram assustados. Se esse homem fala esta língua? Atos capítulo 22, versículo 2. Porque Paulo estava falando em grego. Aí Paulo muda. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse. Aí Paulo vai fazer aqui a sua defesa. Ele fez a defesa dele em hebraico. Isso foi impactante nessa sua defesa, porque eles não esperavam que Paulo falava hebraico. Ele pensava que Paulo tinha apenas a cultura grega, que era a língua tradicional da época. Então Paulo disse: eu vou fazer a minha defesa em outra língua. Quem quiser me ouça nessa língua. Importante.
Foi um meio dele se defender e dar ênfase na sua defesa. Então, nós estamos aqui na Septuaginta, né? Então, foi a mudança do hebraico para o grego. Então, nós temos essas palavras que aparecem, palavras do grego, nomos, lei, norma, usada também no Novo Testamento, além de designar toda a legislação mosaica. Pentateuco indica também o Antigo Testamento. Aí tem referências bíblicas. Segundo os antigos rabinos, a lei contém 613 preceitos, contendo 248 mandamentos e 365 proibições. Ou seja, uma proibição por dia. Para cada dia do ano tem uma proibição. Mas no Novo Testamento tem uma outra palavra. Qual é essa outra palavra? Não é proibição, mas é não temas. Vocês percebem? No Velho tem 365 proibições. No Novo tem 365 não temas. Eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu sou seu guarda, eu sou o teu escudo. Oh, aleluia! Eu pelejo por você. Maravilhoso, né, irmãos? Vamos para... eu estou correndo aqui um pouco, irmãos, porque nós estamos dando aqui a base da lei, como ela chegou, e dando aqui alguns comentários aos irmãos para dar, assim, esta força para os irmãos entenderem, né? Os códigos, classificação. Os críticos costumam fragmentar os escritos de Moisés, consideram a legislação mosaica uma coleção de diversos códigos produzido num longo lapso de tempo. A classificação apresentada é a seguinte: os 10 mandamentos encabeçam a lista desses expositores. Êxodo 20, de 1 a 17, Deuteronômio 5, 6 a 21. Em seguida, há aqueles que denominam o Código da Aliança, Êxodo 20, 22, 23 e 33. E que vem depois é o Código de Santidade, que está em Levítico 17, 26. Código sacerdotal, o restante do livro de Levítico é o Código e Deuteronômio e o Código de Deuteronômio. Deuteronômio 12 a 26. Aqui, irmãos, eu estava analisando essa classificação, que eu não quero dar muito ênfase aos irmãos sobre esse código, essas classificações aqui, porque aqui são críticos que fizeram, assim, as suas críticas em cima desses livros e fizeram aqui a sua denominação, a sua separação, mas eu quero resumir isso aqui aos irmãos em algo muito importante. Quando as pessoas caminham para esse lado crítico, é porque falta um embasamento da palavra de Deus. Porque eles precisam distinguir o que é aliança e o que é mandamento. Porque se eles não conseguirem fazer a diferença entre mandamentos e aliança, eles começam a se confundir. Porque, a priori, a aliança ela é a base e depois vem os mandamentos. Porque se eu não fizer a distinção entre aliança e mandamento, eu começo a ficar confuso. Então, o que Deus fez primeiro é trazer o quê? Uma aliança. E a aliança, nós vamos ver aqui que essa aliança foi feita entre o Deus e como Moisés, o mediador, e o povo. E essa aliança foi uma aliança de sangue. O holocausto foi... o animal foi totalmente queimado, o sangue foi separado em 2 bacias, uma foi aspergida sobre o povo, e Deus recebeu aquele holocausto. Então ali foi feita uma aliança. E depois desta aliança feita, houve-se as normas, os mandamentos, e assim sucessivamente. As alianças foram feitas? Foi a primeira aliança que Deus fez? Não. Se nós formos ver, nós temos aliança lá no Éden. Nós temos aliança com Noé. Nós temos aliança com Abraão. E nós temos aliança agora no Monte Sinai. Nós temos aliança
assim, no nosso novo pacto com Jesus. E depois dessa aliança, ele disse: um novo mandamento eu vos dou. Ele tinha feito aliança já. Que vos ameis uns aos outros. Então fica esses críticos aqui, fazendo essa... Não vamos, assim, não deter muito nos críticos, não, porque Jesus confirmou esta palavra em Lucas 24. Disse: a lei dada por Moisés. O que há de conserto? Esta seção ou códigos são realmente identificáveis no Pentateuco. E, no entanto, é inaceitável a ideia de sua existência independente de cada um deles na história. O argumento dos críticos contra todos os pensamentos bíblicos. Não existe provas bíblicas nem extra-bíblicas de qualquer código isolado no antigo Israel. A Bíblia inteira atribui a autoria de Moisés, e o próprio Senhor Jesus Cristo chamava o Pentateuco a lei de Moisés. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Então, o pastor, que agora é chamado líder, né? Líder, Ezequias Soares, ele traz essa base aqui aos irmãos, esses ensinos aqui, porque os críticos costumam fazer assim as suas análises quanto à autoria, e fazem assim as divisões e tal, e porque Deuteronômio foi escrito reforçando, como que dizer, então foi outra pessoa que escreveu. Se Moisés escreveu o livro de Êxodo, Levítico, por que escreveu o livro de Deuteronômio? Então deve ser outra pessoa? Não. O próprio Jesus deu ênfase que foi Moisés mesmo que escreveu esses 5 livros. O conserto. O que é um conserto? O termo usado no Antigo Testamento para o conserto é berit, pacto, aliança, o que geralmente indica obrigações entre pessoas como amigos, marido e mulher, entre grupos de pessoas, ou entre divindade e indivíduos, ou um povo. Então, como disse aos irmãos já bem no início, já forcei bem esse assunto, o que é uma aliança? O que é um conserto? Que é um pacto. Isso foi feito entre Israel, Moisés, como mediador, e o povo. Foi feito ali uma aliança, foi feito um pacto, e eles disseram ali para Moisés: Moisés, tudo que Deus disser, nós faremos. E depois, lá na frente, eles reforçaram a mesma coisa. Tudo nós iremos fazer. E eu pergunto aos irmãos, eles fizeram? Não fizeram nada. A Septuaginta emprega o termo grego diateque, pacto, aliança, testamento, ou seja, a mesma palavra usada por Jesus ao instruir a ceia do Senhor. O Antigo Testamento fala de 3 concertos. Concertos aqui está com C, porque com S... não é concerto de aliança, é o quê? Consertar alguma coisa, né? Com Noé, com Abraão e com Israel, no Monte Sinai. O Novo Testamento fala de um novo concerto que o Senhor Jesus fez com toda a humanidade. Está registrado em Mateus 26, 28, e o escritor aos Hebreus vai reforçar em 8 e 13. Preparativos. Então os irmãos entenderam que, porque a nossa lição hoje, ela dá ênfase, ela pede, a minha lição pede para que eu dê ênfase aos irmãos o que é um concerto, o que é uma aliança. Uma aliança. Um casamento é o quê? Uma aliança. É uma aliança que é feita. Preparativos. Até este ponto na história dos israelitas, Deus vinha agindo em cumprimento às promessas feitas ao patriarca Abraão, Isaque e Jacó. Essas promessas precisavam ser levadas avante. O que significa dizer isto aqui, irmãos? Que é importante dizer aos irmãos. Até então, o povo caminhava, vivia ali, até chegar no pé do monte, eles tinham uma aliança, eles viviam dentro de uma aliança. E que aliança era essa? Que aliança que eles viviam até então?
até chegar no pé do monte. Até chegar no pé do monte, eles demoraram quanto tempo? Nós já lemos aqui na revista. 3 meses. E depois que eles chegaram no pé do monte, eles permaneceram mais quanto tempo? Mais 1 ano. Depois de 1 ano e 3 meses, entre caminhada e no pé do monte, vai chegar a lei. Mas até então eles viviam sobre o quê? O que eles falavam? Qual era a base deles? A base deles, sabe qual que era? Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão. Eles viviam sobre uma aliança que Deus tinha feito a Abraão. Eles só falavam nisso. Os israelitas, quando iam falar alguma coisa, eles traziam a aliança que Deus tinha feito com Abraão, que era o patriarca, o pai. Abraão, Isaque e Jacó. E eles estavam nessa aliança. Agora, esta aliança vai ficar e vai entrar uma nova aliança. E essa nova aliança ia ser promulgada através da lei. Não se percebe? Que ia terminar uma dispensação. A dispensação patriarcal ia dar início à nova dispensação, chamada dispensação da lei. E a dispensação da lei ia dar início no pé do monte, e essa dispensação ia ter uma durabilidade até onde? Até o Calvário, irmãos. Até o Calvário. Mas quando exatamente ela terminou? Quando Jesus disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele morreu. Ali terminou a lei. E deu início à graça. E essa graça continua até hoje. Irmãos, isso é muito importante, você fazer essa divisão. Amém? Você promete que você não vai esquecer? Ah, sim. É. Abraão. É. É. A graça está desde o Éden, né, irmão? Pastor, eu vou trazer alusão aos irmãos aqui, o que ele disse. Na verdade, a gente fala, a graça iniciou lá, Jesus dizendo, está consumado. Ou sim, a dispensação da graça, propriamente dito. Mas, na grandeza do nosso Deus, ela parece que assim, vamos chamar ela de conjunto universo, né? Que está ali todos os números... Enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas, como que dizendo aos irmãos assim, a graça, ela entra lá no Éden, por quê? Porque quando Adão peca, o que Deus faz? Qual foi a promessa que ele fez? Olha, da mulher nascerá um, que vai fazer um estrago, vai esmagar a cabeça de Satanás. Ou seja, então ali já está o fundo da graça, irmão. Está se apresentando que ali é a graça. Mas eles estavam vivendo a dispensação da consciência. Né? A consciência. Depois teve o governo humano, que foi a dispensação que durou ali até a chamada de Abraão, o governo humano, e depois patriarcal, lei, e agora nós estamos na graça. Muito bem. Vamos para os preparativos, irmãos. E temos aqui, nossa, hoje o tempo... Irmãos, o nosso tempo voa, não é? Quando a gente está falando das coisas de Deus, parece que o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Até este ponto na história dos israelitas, Deus vinha agindo em cumprimento, acho que já acabamos de ler. Essas promessas precisam ser levadas avante. Ou seja, o que Deus está querendo dizer, olha, essas promessas precisam ser levadas avante.
Ou seja, nós precisamos caminhar. Vamos deixar a nossa aliança com Abraão e vamos caminhar. Deus está dando um passo à frente agora. Precisamos caminhar. Agora os filhos de Israel formavam um grande aglomerado de pessoas. E essa multidão precisava ser organizada como nação e estabelecida de forma de governo, como um estatuto que construísse a sua lei. Então, como já disse aos irmãos a esse respeito, eles precisavam agora receber a lei, porque já era um povo, já tinha um aglomerado de pessoas muito grande, era um povo, eles já tinham a sua cultura, e agora precisava da lei, e eles estavam caminhando para receber a sua terra. Eles eram um povo nômades, eles não tinham terra. Cada dia estava acampado em um lugar no deserto. Não é assim? Andando 3 meses, acampando, parando, armando tenda, desarmando tenda. Isso é um povo nômade, irmão. Povo sem terra. Se nós fôssemos nos nossos dias e dissesse, olha, está andando um povo por aí sem terra. Os sem terra estão passando por aqui, ó. Passaram por aqui, estão indo embora. Acamparam aqui uns 2 meses, ficaram por aqui e estão indo embora. Sem terra. Cigano. Viveram por aqui um tempo, estão indo embora. Dizem que vão indo para uma terra prometida. Assim, Israel caminhou pelo deserto. Eles diziam, nós estamos indo para uma terra que Deus prometeu ao nosso pai. E que pai que eles chamavam? Abraão. Aí a mulher era muito forte. Nosso pai Abraão recebeu uma promessa de Deus. E nós estamos indo para lá. Então, Deus estava dando agora continuidade a esta promessa. E assim sucessivamente. E essa promessa ia ter um mediador. Esse mediador era Moisés. Deus do outro lado e o povo do outro lado. Ia se firmar uma aliança, um concerto e um compromisso de hora adiante, estabelecido por Deus. A base era esta lei. Eles tinham a lei nas mãos ainda? Não tinham. Eles não tinham ainda. Estava tudo para se fazer, para concluir. Eles estavam caminhando. O livro do concerto. Moisés tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo. O concerto foi feito sobre as palavras desse livro que continha os mandamentos e os direitos e deveres para a vida de Israel. 24:8. Deus já havia mandado a Moisés escrever os acontecimentos ocorridos até a guerra dos Amalequitas. Ou seja, um pedaço já tinha sido escrito. Eles não tinham ainda o Torá na mão. Não é o Torá, a Torá. A Torá. Moisés escreveu os acontecimentos ocorridos até as guerras dos Amalequitas, mas aqui o texto se refere a uma coleção de ordenanças escritas pelo próprio Moisés. Segundo Humberto Cassuto, professor das universidades de Milão, Roma e Jerusalém, esse livro continha Êxodo 19, 20, 19 e 20, 22, 23 e 33. Nessa época, a revelação do Sinai ainda estava em andamento. Ou seja, o povo não tinha ainda toda a Torá na mão. Mas eles estavam ali recebendo as informações, aquilo que se valia. É por isso que eu digo aos irmãos, e o pastor sempre dá ênfase nesse assunto, é que aquele povo, eles não tinham ainda o manual. Eles não tinham ainda aquilo que nós temos por completo. Eles não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje. Mas imagine só, como era viver nessa velha aliança. Você tem o Espírito Santo. Você fala com Deus, o Espírito Santo mora em você. E aonde que Deus morava, irmãos? Aonde que a presença de Deus se manifestava naquela época? Aonde? Lá no templo, lá no santuário. Olha que diferença, irmãos. E Jesus disse, eu e o Pai viremos para você e faremos nele morada. Lá na velha aliança, uma vez por ano, Deus descia lá no santuário e falava com o sumo sacerdote. Olha a diferença. E não tinha todo o manual, não tinha a Bíblia inteira, não tinha nada. Sangue.
Deus mandou Moisés oferecer o sacrifício do concerto e aspergir o sangue sobre o altar do povo. Todo o sistema sacrificial fundamentava-se na ideia de substituição. Isso implicava expiação, redenção, perdão e sacrifício vicário à base de sangue. Levítico 17 e 11. Esse versículo fala que a vida está no sangue. É tanto, irmãos, que eles dão tanta ênfase nisso aqui, que a igreja, no princípio, se reuniu, os apóstolos se reuniram e decidiram que eles não deveriam comer nem beber sangue. Bom? Por causa desse versículo aqui, ó. A vida está no sangue. Então eles reuniram e disseram: não vamos comer isso, nem vamos beber isso. E isso permeia até os dias de hoje. O sangue aqui é um produto de união entre Deus e o seu povo. Com ele, Israel começava uma nova etapa na sua história. O escritor aos Hebreus lembra que o concerto do Sinai foi celebrado com sangue e faz uma analogia à nova aliança, porque o Senhor Jesus selou com o seu próprio sangue. Então, essa união, esse pacto, teve sangue. Sangue do animal, a metade do sangue foi aspergido sobre o altar. E a outra metade do sangue foi feito o quê? Ele pegou aquele sangue, irmão, e começou a aspergir sobre o povo. Então as pessoas recebiam pingos de sangue, como que dizendo: esse sangue que vocês estão recebendo faz parte desta aliança. Um animal foi imolado, e parte foi levado sobre o altar, e parte vocês estão recebendo. É um pacto de sangue. E vocês agora faz parte desta aliança, um compromisso com Deus. Isso foi feito, isso é um ritual, viu, irmão? Um ritual. Parece assim, um pouco estranho, né? Mas é que nós nascemos assim e na nova aliança a gente não presenciou, não viu essas coisas, mas na velha aliança era algo assim normal. Os animais eram mortos e assim era feito o sacrifício. Era uma soma do presente. Jesus fez esse sacrifício, como foi dito aqui ontem à noite, definitivo. Não precisa mais agora você repetir nenhum ritual de animais, nem de nada. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Amém? Então aqui houve nosso ponto 3. Já estou avançando um pouquinho das 10h30, mas já estou encerrando. A aspersão. Moisés colocou metade do sangue em uma bacia e aspergiu outra metade sobre o altar. O sangue da bacia foi aspergido sobre o povo, como recipiente das bênçãos de Deus, a parte do concerto. O sangue do altar representa o próprio Deus e a outra parte da aliança, visto que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Tudo isso era também um prenúncio da redenção de Cristo. Como disse aos irmãos, tudo isso que aconteceu, um pacto de sangue. E eu digo aos irmãos, o sangue de Jesus, aquele sangue que foi aspergido sobre o povo, aquele sangue, agora é o sangue de Jesus que foi aspergido sobre nós. E lavou as nossas vidas, lavou a nossa alma e limpou os nossos pecados. Amém? Vamos para a nossa conclusão, irmãos? A grandeza dos acontecimentos no Sinai mostra a natureza sem igual da cerimônia, algo nunca visto. Era a manifestação do próprio Deus, de maneira explícita diante de todo o povo. O que devemos aprender é que a observância meramente exterior, destituída do significado interior, não passa de simples cerimônia. A riqueza espiritual e seu significado reside na figura do Filho de Deus e no cumprimento do concerto em Cristo. Que Deus possa iluminar as nossas mentes
e nós entendermos perfeitamente que a riqueza espiritual que nós vivemos hoje, e que aqueles nossos irmãos que viveram na velha aliança, eles viveram com uma promessa física. Eles não tinham promessas sobrenaturais. Eles tinham promessas de uma terra. Eles andaram 40 anos em um deserto com uma promessa física em pisar em uma terra aqui que projetava a eles um futuro melhor, como povo, como uma nação. A nova aliança, como disse o nosso comentarista, a riqueza dessa nova aliança espiritual tem um valor, irmãos. Olha, irmãos, não dá para dizer. Nosso vocabulário é tão pouco para dizer da grandeza, da riqueza das promessas que Jesus fez com essa nova aliança. Irmãos, imagine só, eles não podiam ser batizados com o Espírito Santo. As promessas que eles tinham eram promessas terrenas. E as promessas que Jesus fez, que está registrada em João capítulo 14, vamos ver, para encerrar. Olha aqui a promessa. Olha as promessas da nova aliança. Que promessas são essas, irmãos? Tão diferentes. Não são promessas terrenas, mas promessas celestiais. Jesus olhou para o rostinho dos seus discípulos, estavam tristes porque Jesus começou a dizer que ia embora. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha aí, irmão. Jesus começa a se referenciar em um outro lugar, não aqui na terra, mas no céu. A nova aliança projeta o céu e não a terra. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, aleluia! Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, porque a nossa promessa não é uma promessa terrena, é uma promessa no céu. Oh, aleluia! E a nossa promessa é estar para sempre com o nosso Senhor Jesus. Aleluia! E a nova aliança nos dá uma condição muito diferenciada. E Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, para que estejais convosco para sempre. Olha, irmãos, as promessas da nova aliança, elas são maiores. Elas são sobrenaturais. Tem uma expressão máxima. Jesus, ele veio aqui de corpo presente estabelecer a nova aliança. Na antiga aliança, Deus ficou lá em cima. E quem foi o mediador foi Moisés. Mas na nova aliança, ele veio. Ele esteve aqui conosco. Ele fez aqui, como ontem aconteceu aqui na Santa Ceia, um novo mandamento eu vos dou. E esse novo mandamento, ele mesmo instituiu essa nova aliança, esse novo pacto. E disse: os ingredientes agora é o vinho, que é o meu sangue, e o pão é o meu corpo, que é partido por vós. É muito importante, irmãos, nós vamos trabalhando e fazendo essa correlação entre a velha aliança e a nova aliança. Que o Espírito Santo possa, nesse trimestre, trabalhar no coração de cada um de vocês e dos nossos internautas que estão conosco. E nós vamos ver o processo que Deus iniciou com a chamada de Abraão e foi se aperfeiçoando até no pé do monte e conduziu todo esse projeto em instalar ali
os 10 mandamentos, a promulgação da lei. E esta lei, ela foi como o apóstolo São Paulo. Ele usa uma palavra muito interessante. Aio. Aio. O que é o aio? O aio, irmãos, é como você chega. É a condução para um aperfeiçoamento. Ele usa essa expressão, o aio. A lei foi como um aio. É o pedagogo que ensina. É que nem Moisés foi o aio ali no palácio. Foi o começo dele. Então este aio foi o começo para a vinda de Cristo. A lei foi este aio. Foi o começo. Foi todo esse aprendizado para a chegada da graça. Que nós possamos fazer esta correlação. E vamos, cada domingo, estudar aqui um tópico da lei. Eu tenho certeza que será de grande valia para os nossos irmãos. Amém?